O título desse trabalho é Game Design de Trate Bem e Fables Maker, desenvolvimento e testagem de jogos sérios. Alguns pontos são importantes de serem ressaltados antes de começar de fato a apresentação do trabalho. Um deles é que os jogos sérios são utilizados desde muito tempo, né, como ferramentas de educação e treino de múltiplas habilidades, e também se trata de um trabalho de áreas multidisciplinares. Alguns autores também vão falar da importância de balancear, né, a parte séria dos jogos e a parte do jogo em si, a diversão, flow, conexão, imersão, gráficos e sons. E também muitos autores vão falar aí sobre a importância do playtest para se compreender de fato se o jogo se adequa ao público-alvo e aos seus objetivos. Outros conceitos teóricos, né, que são utilizados nesse estudo é o MDA. E o MDA é um construto teórico no qual existem 3 componentes de estrutura, né, que são as mecânicas, as dinâmicas e as estéticas. Mecânicas são compreendidas como componentes particulares de um jogo, ao nível da representação de dados dos algoritmos. Dinâmica seriam os comportamentos em tempo de execução da mecânica que atuaria no input dos usuários e nos outputs um dos outros ao longo do tempo. Estética seriam respostas emocionais desejáveis evocadas no jogador quando este interage com o sistema do jogo. Outro conceito que é utilizado ao longo do artigo é o de tétrade elementar, e aqui a gente pede perdão por não abordar esses construtos de uma maneira muito completa por conta do tempo que a gente tem disponível, né, para essa apresentação, mas no artigo eles ficam mais bem descritos. A tétrade elementar, além do MDA, né, ela também vai trazer o contexto, o construto de história e de tecnologia. A história pode ser linear ou ramificada, né, e a tecnologia seria aquilo que permite a interação com o jogo de fato, um meio físico, né, que permite que o jogador use o jogo. E a imagem ao lado é, de fato, o que constitui a tétrade elementar, que é composta, né, de estética, mecânica, história, narrativa e tecnologia. Um instrumento também que é utilizado nesse artigo é o AttractDiff. Ele é um instrumento que identifica problemas de usabilidade, analisa a experiência do usuário e determina a satisfação do usuário, né, com o produto. Esse instrumento ele conta com 28 pares de palavras dicotômicas entre si, 7 pares de palavras para cada um dos componentes, né, das dimensões desse construto, e ele utiliza uma escala Likert de 7 pontos, dessa forma que aparece nessa imagem. Então, você pode ver, por exemplo, nessa imagem que você tem ugly e attractive, né, que são 2 palavras dicotômicas, e o respondente pode selecionar, nessa escala Likert 7 pontos, aquilo que melhor descreve a aplicação para ele. E o AttractDiff é dividido, né, em qualidade pragmática, qualidade hedônica, atratividade também. E a qualidade hedônica é diferenciada em estímulo e identidade. Esses construtos também são mais bem descritos no artigo, mas fica aí os slides também para quem quiser pausar e quiser ler, né, de fato, o que é cada uma dessas coisas. E outra coisa que vale ressaltar é que a pontuação do questionário, né, da AttractDiff, varia de -3 a 3, já que são 7 pontos, né, contando com o 0, então são esses valores. Os valores negativos, né, obtidos nesse instrumento indicariam um quadrante de extremidade dos pares dicotômicos e valores positivos indicariam a extremidade oposta. Considerando, né, então, que a gente tem o MDA, a tétrade elementar, o AttractDiff e a questão da importância do playtest, esses são os pilares, né, desse artigo, o objetivo desse artigo, no fim das contas, é considerando a importância de um design multidisciplinar pautado em metodologias embasadas e na relevância do playtest, é analisar a criação e testagem de 2 jogos sérios. Quais são esses jogos sérios? O primeiro é o Trate Bem, que é um jogo desenvolvido para auxiliar estudantes de um curso de enfermagem, e o outro é Fables Maker, um jogo sério educativo que pretende auxiliar o desenvolvimento cognitivo de crianças com transtorno do espectro autista. Em relação ao método, né, então a gente tem o uso do MDA, da tétrade elementar, do playtest e do AttractDiff, né, nesses 2 jogos, para analisar esses 2 jogos. Em Trate Bem, como a gente disse, é um jogo desenvolvido para um curso de enfermagem, né, foi desenvolvido numa disciplina de jogos digitais, e no jogo o jogador tem que curar uma ferida utilizando materiais corretos em uma ordem específica. E o tempo é levado em consideração, né, sendo que o jogador deve concluir a cura do ferimento no menor tempo que ele conseguir. Então aí a gente tem algumas imagens do jogo. O procedimento, né, de construção do jogo em si foi esse, que é muito parecido também com o que foi feito no outro jogo.
Foram feitas análises bibliográficas, o benchmarking, né, de concorrência de outros jogos, entrevistas com usuários, análise de contexto, criação de personas, prototipagem e, né, a construção do Game Design Document. Quando a gente foi fazer o playtest de fato, né, nós tivemos então o recrutamento de 10 estudantes de um curso de enfermagem, e esses estudantes tinham que concluir com sucesso o tratamento de uma ferida no jogo, né, fazendo uso dos equipamentos necessários na ordem correta. Eles poderiam levar o tempo que fosse necessário para concluir essa tarefa. Enquanto eles estavam fazendo isso, eles eram encorajados a fazer o pensamento em voz alta, né, o think aloud, e depois disso eles responderam o AttrackDiff, o instrumento que a gente utilizou, tá? Essa imagem é como o AttrackDiff é apresentado para o pesquisador, né? No caso, vocês podem ver lá embaixo de -3 a 3, né? Que é uma escala de 7 pontos. E vocês podem ver nesse caso que os pontos em azul, né? Ficam majoritariamente à direita, né? Significando que todas essas palavras dicotômicas foram avaliadas de maneira majoritariamente positiva. E aí, alguns pontos importantes, né, desse jogo foi que os usuários acharam a aplicação direta, mas tiveram uma dificuldade em identificar o que deveria ser feito, apreciaram a conectividade e apresentação, sentiram falta de uma aparência um pouquinho mais profissional, né, e acharam que teve um senso de criatividade, que o jogo foi cativante, mas que poderia aprimorar a identidade visual. E em relação ao Fables Maker, no caso, né, a gente tinha então que o objetivo do jogo era de auxiliar no processo de aprendizagem de crianças com nível de suporte 1 do transtorno do espectro autista, né, o TEA. E o outro objetivo do jogo era de reforçar a comunicação, imaginação, interação social a partir da leitura de histórias adaptadas com um programa de linguagem receptiva e atividades lúdicas estimulantes. Para a construção da interface, né, considerando que eram crianças autistas, a gente levou em consideração as cores e a quantidade de objetos no cenário para não haver sobrecarga sensorial. Para realizar, né, a construção desse jogo, a gente fez uma extensa busca pela literatura. Nós também não vamos entrar em muitos detalhes aqui, né, sobre como foi feito, mas é importante ressaltar que todos esses construtos, né, e todas essas teorias foram utilizadas na construção do jogo. Algumas delas, né, por exemplo, a análise de comportamento aplicada, que foi retratada em algumas das mecânicas, e todas essas outras também, e elas são um pouquinho mais bem descritas no artigo. A gente fez também o benchmarking, obviamente, né, com análise de outros jogos semelhantes. A gente achou 4 jogos semelhantes também, um pouquinho mais bem descritos ali no artigo. Fizemos a construção também do GDD, né, do Game Design Document, e prototipação em papel. E aí, em relação ao playtest do Fables Maker, foram feitos 2 playtests diferentes. No primeiro, a gente teve a participação de 3 mães de crianças com TEA, né? Crianças de 2 a 6 anos de idade, e 3 profissionais de educação especial. Todos, né, esses participantes jogaram a aplicação e tiveram a oportunidade de dar feedbacks ao final do processo. Nesse primeiro playtest, as mães e os profissionais ressaltaram, né, a participação da família e do responsável no aplicativo, que dá a possibilidade, né, dos pais, dos responsáveis, realizarem algumas modificações nas configurações, por exemplo, né? E o que para elas tornou o Fables Maker distinto de outros aplicativos foi o evitar que a criança apenas decorasse algo que poderia não ser relevante para ela, né? Fica um pouquinho mais bem descrito lá no artigo também. No segundo playtest, nós fizemos avaliações então de usabilidade e satisfação com a AttrackDiff. Participaram discentes de jogos digitais, pais e mães, né, tias, uma especialista, e 3 crianças autistas com níveis variados de suporte. Na primeira sessão, a gente observou os usuários jogando, e na segunda sessão eles responderam a AttrackDiff e puderam dar opiniões e sugestões. Em relação aos feedbacks, né, houve algumas dificuldades com o sistema de reconhecimento de voz presente no jogo. Os usuários constataram que poderia haver um feedback mais claro. As crianças autistas permaneceram bastante atentas e focadas durante a interação, e não houve nenhuma intolerância às cores, né, aos objetos presentes. Aqui a gente também tem, então, o resultado, né, para o Fables Maker. Da mesma forma, é possível ver que a maior parte dos pontos em azul, né, continuam ali no quadrante da direita, constatando, então, que de maneira majoritária, né, a análise foi positiva. Ressaltaram o aspecto do profissionalismo do jogo, sensação de aproximação com os usuários, um senso de criatividade, inovação e originalidade. A aplicação foi percebida como atraente, mas o jogo poderia ser mais claro quanto aos objetivos das atividades. Também tivemos, né, os feedbacks abertos
Após a resposta ao ATRACT-DIF, nesses feedbacks abertos constaram algumas coisas, como o fato de que a aplicação possuía gráficos de qualidade, um design agradável, que as imagens eram adequadas à faixa etária e também ao fato das crianças estarem no espectro autista, mas poderia haver uma melhor sinalização dos elementos, né, para ajudar na assimilação da funcionalidade do jogo. Houve algumas dificuldades com a interface do microfone que existe dentro do jogo, e também foi dito, né, que poderia haver uma implementação de outras atividades relacionadas ao cotidiano de um indivíduo no espectro. Para concluir aqui essa apresentação, né, alguns dos pontos que, após todas as análises desses testes, nós fizemos, por exemplo, né, a importância da adoção de certas metodologias ao desenvolver jogos sérios, né, sejam elas disponíveis na literatura ou no mercado, como o MDA e a Tetrad Elementar, que é preciso haver a integração entre o equilíbrio entre a parte científica, teórica do jogo, né, e também as partes do jogo em si, que ambas são igualmente importantes para se garantir a qualidade de um jogo sério. A importância da criação de personas, né, e também depois a importância do playtest para garantir que o jogo foi feito de fato e está de acordo, né, com a criação dessa persona, se ele se adequa. Ressaltamos também o uso das avaliações variadas, né, para enriquecer a coleta de dados. E também a gente destaca aqui que poderiam haver mais escalas, mais instrumentos, né, a serem validados para o português ou desenvolvidos em solo brasileiro. A TrackDiff não é em português, né, ele é em inglês. E a gente tem aí uma falta de instrumentos para serem utilizados por desenvolvedores, enfim. Caso seja possível também, né, os testes deveriam ocorrer em momentos diversos das etapas de desenvolvimento do jogo. Nem sempre isso é possível, mas caso seja possível, é melhor. Não é recomendado também que a testagem seja feita apenas pelos desenvolvedores, como é o caso muitas das vezes, né? Ou por indivíduos relacionados ao projeto, porque esses geralmente estão enviesados por informações prévias. A importância da construção do GDD e relatórios de usabilidade, né? Que tais documentos também deveriam ser redigidos em linguagem simples, porque existem muitas diversas áreas envolvidas. Além do TrackDiff, outros instrumentos poderiam ter sido utilizados nessa análise desses dois jogos, né? Mas não houve tempo hábil, mas isso pode ser feito futuramente. Outro aspecto e último, né, aqui é que sem a programação da testagem e avaliação da aplicação, dificilmente desenvolvedores de jogos sérios são capazes de promover o balanceamento entre as partes sérias e as demais partes do jogo. E é isso. Para maiores detalhes, nós pedimos encarecidamente que vocês possam ler o artigo. Feedbacks são sempre bem-vindos e nós agradecemos pela atenção.